18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6h03. Muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Estamos juntos no programa 18 horas a partir de agora até as 7 da noite. Comigo, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão. Muito boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham aqui a nossa programação. Gente, interage com o nosso programa 18 horas de hoje, mandando aquela mensagem de texto, uma foto, um vídeo. Manda pro nosso WhatsApp, que é o 994887592. Tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto e segue lá a gente nas redes sociais. No @18horas news. 18 horas. Trânsito. E vamos saber como é que está o movimento no trânsito na cidade de Manaus com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade com o carro do 18 horas. Boa noite, André. Conta pra gente como é que está a volta pra casa. Boa noite, Karime e Kennedson, você ouvinte que nos acompanha aqui na 7. Olha, trânsito tá carregado hoje pela capital amazonense, agora tá parcialmente nublado, fazendo 26 graus e também a maioria dos postos aqui da capital amazonense com gasolina comum a R$6,99. A gente passou agora há pouco pela Avenida Humberto Calderado e segue com o trânsito carregado com movimento intenso de veículos, isso ao longo da via. Na Avenida Djalma Batista, no sentido bairro, a retenção começa logo no início da via e segue até as proximidades do Plaza Shopping. Mais à frente, ainda da Djalma Batista, o motorista ainda encontra trechos de lentidão que deixa o deslocamento ainda mais demorado. E ainda aqui pela zona centro-sul, a Avenida Darcy Vargas apresenta trânsito concorrido e intenso, com muitos veículos na via nesse horário. A orientação é aquela, né? Paciência e atenção redobrada para quem está seguindo agora nessa volta para casa. A gente segue acompanhando o trânsito pela capital amazonense, daqui a pouco tem mais informações. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Mix. E vamos aos destaques do 18 horas. Falta de segurança nas unidades básicas de saúde. Eu, Nathalie Moraes, trago os detalhes do furto na unidade básica de saúde no bairro Santo Agostinho, que, segundo os moradores, é alvo constante dos criminosos. 3 homens que trabalham nas obras da BR-319 foram presos em Manaus suspeitos de estupro coletivo contra uma mulher. E o André Meirelles explica os detalhes desse crime que causou revolta aqui na capital. Faltam menos de 10 dias para o Festival de Parintins. E eu, Vanessa Lima, falo sobre a tradicional missa em ação de graças na Catedral de Nossa Senhora do Carmo, que marca a abertura religiosa do Festival de Parintins. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes do dia a partir de agora para você que sintoniza 100,7 no programa 18 horas de hoje, quarta-feira, dia 17 de junho de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E a gente começa o 18 horas de hoje com mais uma notícia sobre falta de segurança. A Unidade Básica de Saúde Dom Milton Correia, recém-inaugurada aqui em Manaus, foi alvo de criminosos e teve o atendimento afetado. A UBS, que fica no bairro Santo Agostinho, na zona oeste, já enfrenta problemas relacionados à segurança. Segundo relatos do pessoal que trabalha na unidade e da população, essas invasões, furtos e até atos de vandalismos têm sido frequentes naquela unidade de saúde e sempre prejudicam o funcionamento da unidade. E ainda de acordo com os trabalhadores, lá da unidade, da própria população, o grande problema é a falta de segurança. Não há segurança, não há vigilância o suficiente. Como não tem esse tipo de vigilância permanente, é claro que a unidade vira alvo fácil dos criminosos. A repórter Nathalie Moraes traz pra gente mais detalhes a respeito desse assunto. Boa noite, Nathalie. Então, a população cobra providências do poder público, não é? E não é pra menos, né? Claro. Boa noite pra você, Karime, Kennedson, e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa 18 horas. Essa unidade básica de saúde, ela foi entregue pra população no último dia 26 de março.
Poxa, de lá agora, pra né? cá, né, não tem um pouco mais de 2 meses, né, eles já sofreram pelo menos 5 furtos e dessa vez realmente foi nesse período? Só nesse período. E dessa vez realmente foi uma invasão que realmente trouxe prejuízos que acabou levando ao fechamento dessa unidade básica de saúde. Só que a gente está falando, né, de uma unidade básica de saúde que atende toda aquela região ali, Santo Agostinho, Vila da Prata, né, compensa toda aquela redondeza ali. Da Zona Oeste, a gente está falando de uma unidade básica de saúde realmente, onde muitas pessoas que procuram atendimento, né, grávidas que fazem seu pré-natal, crianças que fazem acompanhamento pediátrico, idosos que procuram consultas e que agora tiveram aí os seus tratamentos interrompidos por conta desses atos de vandalismo e falta de segurança pública aqui na nossa cidade. O que está acontecendo por lá realmente é uma grave falha do poder público em garantir segurança. Afinal de contas, a gente está falando de 5 invasões em menos de 3 meses, né? Como não dizer que é preocupante? Essa estrutura, ela foi recém-inaugurada e apresentada ali para a comunidade como um avanço na saúde. Só que todas as vezes que a população chega até lá, não consegue contar com o serviço, porque a unidade tem sido vítima da ação dos criminosos. E dessa vez, né, eles furtaram cabos de energia elétrica, cabos de internet, lâmpadas e até os equipamentos que comprometem o abastecimento de água dentro da unidade. Gente, que E aí, como é que vai abrir uma unidade básica de saúde se não tem água, se não tem energia, se não tem internet? Não tem como manter o funcionamento. E aquela história, ninguém viu nada, não passa um carro da polícia, ninguém consegue saber o que está acontecendo. Ou seja, a população segue à mercê, alvo, né? À mercê da ação dos criminosos. Infelizmente, né, Karime, as consequências, elas sempre recaem diretamente sobre os moradores e dessa vez a gente está falando dos moradores da Zona Oeste de Manaus que passam aí a enfrentar interrupções nos atendimentos, dificuldade de acesso à saúde por conta da falta de segurança, né? Esses moradores não têm ali, né, faz tempo realmente, eu acho que a gente não vê mais aquela situação das viaturas passando ali nas ruas, você não tem mais aquela sensação de segurança. Pois é, porque as viaturas passando pela rua ou parados em alguns pontos estratégicos, elas dão essa sensação de segurança. E quando tem ali um agente da segurança pública, você, nossa, eu tenho a quem recorrer. Mas parece, eu até tenho visto em alguns lugares, a gente vê alguma coisa nesse sentido. Mas parece que lá no bairro de Santo Agostinho, essa ação não existe. Não existe. A gente está falando, né, de uma unidade básica de saúde, a Dom Milton, entregue à população no último dia 26 de março, que já sofreu 5 invasões de criminosos de lá para cá. E aí nada mudou. Agora, dessa vez, levaram até os equipamentos que fazem o abastecimento de água e mesmo assim não é reforçada a segurança na área. Tudo isso realmente traz uma reflexão pra gente. O que o Estado tá fazendo? O Estado realmente, ele não tá conseguindo proteger ali os equipamentos públicos, os locais onde a sociedade vai ali buscar um atendimento. A gente tá falando de uma unidade básica de saúde que atende todos os moradores ali da região da Zona Oeste de Manaus. Pra gente entender um pouco mais dos prejuízos à segurança pública, eu conversei com o Coronel Amadeu Soares, ele que é especialista em segurança pública, inclusive ele já foi secretário de segurança aqui do Amazonas e ele falou um pouco mais sobre essa situação. Vamos ouvir. Bem, Nathalie, isso demonstra claramente que muitas coisas estão fora do seu prumo na segurança pública do Amazonas como um todo. Aí vamos começar pela responsabilidade do município, que usa a guarda municipal para ficar flanando na cidade, fazendo o que não é para fazer, deixando de fazer o que é para fazer. Proteger a unidade básica de saúde, proteger escola municipal, CEMEI, proteger passeios públicos, praças públicas, enfim, o que é atribuição da guarda. E, em compensação, a segurança pública deixa de colocar patrulhamento nas ruas para estar aí fazendo ficela, enganando todo mundo com uma conversa fiada, que está fazendo operação, que está não sei o quê, gastando muito e produzindo muito pouco. Então, isso demonstra claramente que as coisas estão, de fato, fora do prumo. 18 horas.
Karine, Kennedy e ouvintes, né? Eu acho que foram muito pontuais aí as falas do Coronel Amadeu Soares, porque essa é uma situação que realmente exige resposta para a população e respostas urgentes, tanto da Prefeitura de Manaus quanto dos órgãos de segurança pública aqui do Amazonas. Afinal de contas, não dá para a comunidade, né? Dessa vez a gente está falando da comunidade ali da Zona Oeste, do bairro Santo Agostinho, assistir de forma passiva toda essa... Não seria nem de deteriorar realmente essa falta de segurança, né? Eles estão acumulando prejuízos com a falta de atendimentos dentro da unidade básica de saúde do Hamilton Correia e nada vem sido feito pelas autoridades, né? A gente está falando de 5 invasões, 5 furtos em poucos meses desde a inauguração. Então, realmente é mais um local que se torna aí exemplo da falta de segurança pública aqui no nosso estado. Sem dúvida alguma, é preciso, claro, uma resposta rápida para essa população, para a população que está sendo afetada. E, gente, a gente está falando de saúde pública, estamos falando aí de um patrimônio, de edifício público. Então, cadê a segurança desse aparelho público? Cadê a segurança? Porque 5 vezes, gente, já foi alvo 5 vezes em poucos meses desde a inauguração. Entregaram lá a UBS bonitinha, redondinha, para atender aquela população. E aí é isso, o Estado não consegue manter o mínimo, que é a segurança de uma unidade de saúde, né, Kennedy? Isso é um absurdo. Eu concordo em partes com o que o Coronel Amadeu Soares acabou de mencionar, porque, de fato, o dever da segurança pública do município, da cidade de Manaus como um todo, a nossa cidade é muito grande, gente. A nossa cidade expandiu de uma forma muito violenta. Existem muitas áreas e muitas unidades públicas do município. E eu acredito que com o efetivo da Guarda Municipal não é possível garantir a segurança de todas as unidades da Prefeitura Municipal de Manaus. Então, eu imagino que é um trabalho conjunto, lógico, que deve fazer, é a atribuição da Guarda Municipal. Dever do Estado, né? Sim, com certeza. A Guarda Municipal, ela tem sim esse dever de proteger patrimônios públicos do município, mas quem tem o dever é o Estado. Sim. O Estado deve garantir. A gente vê viaturas andando com 2 policiais, às vezes só um policial. A gente vê várias vezes viaturas vazias, apenas ali para colocar, né? Exato. Apenas para colocar ali para fazer o migué. Exatamente. Quantas vezes você não passou pelas ruas de Manaus e viram várias viaturas e 2 policiais? Eu já vi várias vezes, inclusive por avenidas movimentadas, Torquato Tapajós, ali no São Torres. Jorge também, indo para Ponta Negra, tem ali um ponto que sempre fica uma viatura parada ali, que às vezes não tem ninguém. E com certeza esse dever, ele é realmente do Estado. Eu acredito que o Estado deve sim intensificar ainda mais o patrulhamento ostensivo e não ter medo da criminalidade. Pronto, porque você falou 5 vezes no mesmo lugar, no mínimo, não é possível que não tenham feito pelo menos um boletim de ocorrência. Se existiu o boletim de ocorrência de 5 vezes, a gente tem a Polícia Civil tomando conhecimento do fato, os investigadores deveriam trabalhar nessa investigação, a gente tem a Polícia Militar que deveria ser acionada para um local onde está acontecendo o crime de forma recorrente. Então falhou uma cadeia da nossa segurança pública em geral. Todo mundo falhou nesse caso, né? Com certeza. E aí, imagina a situação dos funcionários dessa unidade básica de saúde, né? Que vão lá trabalhar lá e devem trabalhar de forma coagidos, né? Com medo realmente da criminalidade ali na região. O que pode acontecer? Sim, porque nós já vimos até arrastão aqui dentro de unidades de saúde. A gente já noticiou aqui esse tipo de fato, né? De ação dos criminosos que estão tranquilamente, né? Como falo, agindo tranquilamente aqui na cidade, no estado do Amazonas. E vamos aqui cobrar, sim, das autoridades, das polícias, né? Militar e civil, que atuem. Vamos acompanhar de perto, não é, Nathalie? Segue acompanhando. A gente segue acompanhando e esperando uma resposta aí por parte das nossas autoridades. Muitíssimo obrigada pelas informações. Você está ouvindo 18 horas. Nós vamos falar agora de mais um caso absurdo, Karime, e é um daqueles que a gente não gosta nem de falar, né? Três funcionários, para não dizer criminosos logo de cara, que trabalham nas obras da BR-319, gente, eles foram presos lá no Careiro Castanho, suspeitos de envolvimento em um estupro coletivo contra uma mulher.
Aqueles casos de dar nó no estômago, de dar revolta, de causar raiva, e que é preciso ser noticiado, porque é preciso denunciar, é preciso que as pessoas saibam o que fazer em casos assim, é preciso denunciar sim. Bom, os suspeitos foram identificados como Leonardo Rego de Souza, Leanderson Rego de Souza e Denilson dos Santos Santana. O repórter André Meirelles está acompanhando esse caso e traz os detalhes pra gente. Boa noite, André. Muito boa noite, é isso. Os 3 homens que trabalhavam em obras da BR-319 foram presos por suspeita de estupro coletivo em Careiro Castanho, no interior do Amazonas. As prisões ocorreram no último domingo, depois aí do avanço das investigações da Polícia Civil. Os suspeitos foram identificados como Leonardo Rego de Souza, Leanderson Rego de Souza e Denilson dos Santos Santana. Todos trabalhavam em uma empresa responsável por serviços nas obras da rodovia. A ação foi coordenada pelo delegado Caio César, titular do 34º Distrito Integrado de Polícia, com apoio da Polícia Militar. Segundo as investigações, a vítima teria recebido medicamentos com efeito sedativo misturados a uma bebida alcoólica antes do crime. A suspeita é que os investigados tenham se aproveitado do estado de vulnerabilidade da mulher para praticar a violência sexual. A deputada Alessandra Campelo, que é presidente da Procuradoria da Mulher, informou que a vítima está recebendo assistência especializada. Essa vítima que foi dopada por esses estupradores, ela está sendo acompanhada pela Procuradoria da Mulher, ela está tendo acompanhamento jurídico, psicológico. Eu quero ressaltar aqui o trabalho da vereadora Neia e da Rede de Proteção à Mulher lá no Careiro, que nos acionou, e em conjunto nós conseguimos prender esses criminosos, estupradores. A mulher está sendo acompanhada por equipes de apoio e recebe assistência jurídica e psicológica. A Procuradoria da Mulher passou a acompanhar o caso para garantir suporte à vítima durante todo o processo. Os 3 suspeitos permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E agora atenção para quem quer tirar a primeira habilitação, gente. A partir do mês que vem, todo motorista, Karime, que for tirar ali, motorista não, né? Porque tá treinando ainda, vai se formar. Todo aluno, né? Todo aluno que quiser tirar essa primeira habilitação, a partir do mês que vem, gente, vai ter que fazer o exame toxicológico. Esse exame tem que dar negativo, né? Eu concordo que seja essencial isso pro nosso trânsito. Eu acho que até para renovar poderia ser feito com também, certeza. Não, porque para carro e moto, gente. Tem ouvido falar de tantos casos, de óbitos por conta de acidentes de trânsito? Tantos acidentes fatais terríveis que a gente registra e noticia aqui no programa, que a gente vê na cidade de Manaus. Eu acho que poderia, ser até para renovar a carteira. Bom, essa mudança, Kenidson, promete, é claro, mais segurança no trânsito, mas também levanta aí um debate sobre o custo e acesso à habilitação. E quem traz pra gente os detalhes é a repórter Odineia Araújo. Boa noite, Odineia. A partir de 1º de julho, quem for tirar a primeira carteira nacional de habilitação nas categorias A e B para motos e carros, terá que apresentar resultado negativo em exame toxicológico. A nova exigência foi determinada pela Secretaria Nacional de Trânsito e passa a valer também aqui no Amazonas. Segundo o coordenador do Registro Nacional de Carteira de Habilitação do Detran Amazonas, Gilberto Lira, o candidato não precisa apresentar o exame no início do processo, mas o documento será obrigatório antes da emissão da permissão para dirigir. O Detran Amazonas passará a exigir, a partir de 1º de julho, a exigência em que todos os candidatos à categoria A e B realizem o exame toxicológico ao longo do processo de habilitação. Ao terminar o exame prático de direção veicular, ele só poderá ser emitida a sua permissão se constar o resultado negativo do exame toxicológico. Lembrando que todo candidato ao processo de habilitação categoria A e B não é obrigado a apresentar o resultado negativo na abertura do processo, e sim ao longo de todo o processo até ser aprovado no exame prático de direção veicular. A permissão só será emitida se houver um resultado negativo do exame toxicológico. E o candidato está livre para procurar os laboratórios credenciados pela Senatran e bem como os postos de coleta dos mesmos. A medida tem como objetivo reforçar a segurança no trânsito e identificar o uso de substâncias psicoativas entre futuros
futuros condutores. Por outro lado, a nova regra também acrescenta mais uma despesa ao processo de habilitação, que já é considerado caro por muitos brasileiros. O exame deve ser feito em laboratórios credenciados pela Senatran e terá validade de 2 anos e meio. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E faltam menos de 10 dias para o maior espetáculo cultural ao céu aberto do mundo, gente, que vai tomar conta lá de Parintins, a nossa Ilha Tupinabarana. Aê! Esse ano com certeza vai afundar pela quantidade de gente, Karime. E hoje de manhã o Caprichoso, ele fez ali o translado dos módulos alegóricos do ritual indígena Caia dos espíritos dos artistas de diversas alegorias ali do Kennedy Prata para a concentração de alegorias na Praça dos Bois, em Parintins. E segundo o artista Kennedy, essa alegoria é um rito de passagem e transcendência espiritual e promete ser um dos principais momentos da apresentação do Boi Caprichoso na busca pelo título de campeão. E na terça-feira foi a vez do garantido, tá? O Caçauerés do Boi Bumbá Garantido fizeram, o translado dos módulos alegóricos do ritual indígena Travessia das Cinzas, do artista Neto Barbosa, para a concentração de alegorias lá do Bumbá, na Praça dos Bois, em Parintins. Vai ficar lá até o festival, gente? Segundo o artista Neto, o ritual da Travessia das Cinzas vai ter muitos efeitos, visuais, cenográficos, aí promete... Legal. Pois é, promete ser, um grande diferencial na apresentação do garantido e pretende, é claro, surpreender torcedores e jurados. E na terça-feira, o Caprichoso e também o Garantido começaram ali a temporada, Karime, de ensaios técnicos, nessa semana mesmo. As apresentações realizadas nos currais das agremiações reuniram ali diversos torcedores, itens oficiais, dançarinos e músicos numa grande prévia do espetáculo que será levado para a arena. E na terça-feira também teve a tradicional missa em ação de graças na Catedral de Nossa Senhora do Carmo, que marca a abertura religiosa do Festival de Parintins. A missa uniu Caprichoso e Garantido, dirigentes, artistas, itens oficiais e torcedores dos bois para participar dessa celebração. A repórter Vanessa Lima traz pra gente os detalhes. Então, Vanessa, como é que está a expectativa dos brincantes da população de Parintins para a chegada do festival? Boa noite a todos. Então, a expectativa tá enorme e à medida que o festival se aproxima, a cidade entra em contagem regressiva. Os brincantes vivem uma mistura de ansiedade, emoção e orgulho, porque sabem que todo o trabalho realizado ao longo de todos esses meses tá prestes a ser apresentado na arena. Há poucos dias do espetáculo, um momento especial mostrou que antes da disputa entre o azul e o vermelho, existe algo que une todos os envolvidos: a fé. Integrantes dos dois bois, Caprichoso e Garantido, se reuniram na Catedral de Nossa Senhora do Carmo, em Parintins, para participar da tradicional Missa de Ação de Graças e pedir proteção para o Festival de Parintins 2026. Durante a cerimônia, a mensagem foi clara. Dentro da arena existe sim rivalidade, mas fora dela prevalecem o respeito, a união e o desejo de que o festival aconteça com tranquilidade. O presidente do Caprichoso, Rossi Amoedo, destacou que esse momento deixa um sentimento de paz antes do festival. Tem esse sentimento muito especial de estar na catedral, receber as bênçãos numa missa tão especial como essa hoje. Que essa missa também, ela sai daqui de uma forma deixando o coração, deixando a gente mais leve, com um sentimento de paz dentro de nós, que é muito bacana para esse momento. Já o presidente do Garantido, Fred Góes, reforçou que a missa representa um momento de união, onde todos os envolvidos pedem que o festival ocorra da melhor forma possível. Hoje é um momento de extrema reflexão sobre a união e sobre o processo da disputa em si. Nesse momento é aquele momento em que a gente pede que o festival ocorra da forma mais tranquila possível, dentro dos limites possíveis de tirando qualquer possibilidade de acidente. Agora a emoção só aumenta. Faltando poucos dias para as apresentações, Caprichoso e Garantido entram na reta final dos preparativos, levando consigo não apenas meses de trabalho, mas também a esperança de realizar um grande espetáculo para o público. A disputa continua sendo intensa dentro da arena, mas o desejo é um só: que o Festival de Parintins 2026 seja marcado pela beleza, pela segurança e pela valorização da cultura amazônica. Volto com vocês.
Você está ouvindo 18 horas. Política. Agora em Manaus, 6h27. Vamos para o quadro de política com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite mais uma vez. Então, vamos lá. Durante a gestão do ex-governador Wilson Lima, o Tribunal de Contas do Estado voltou a apontar falhas, e falhas graves, tá? Na Central de Medicamentos do Amazonas, como deficiências no controle de estoque, falta de transparência e pagamentos fora da ordem cronológica. Denúncias, inclusive, que ao longo desses 7 anos aqui, a gente trouxe aqui no programa 18 horas, né? Conta mais. Esses problemas revelam aí um descaso administrativo que, de novo, já trouxemos aqui no 18 horas algumas vezes, não é isso? Boa noite mais uma vez. Exatamente, Karime. Mais uma vez, boa noite para você, para o Kennedson e para todos os ouvintes que seguem nos acompanhando aqui no programa 18 horas. Eu acho que nos últimos 7 anos eu já perdi as contas de quantas vezes nós denunciamos aqui no 18 horas o desabastecimento na SEMA, né? Na Central de Medicamentos do Amazonas. E dessa vez, né? Antes tarde do que mais tarde, né, Karime? O Tribunal de Contas aí resolveu tomar algumas providências e expôs ali realmente algumas fragilidades encontradas lá dentro da Central de Medicamentos do Amazonas, administrada na época pelo então governador Wilson Lima. Eles trouxeram ali, Karime, um relatório bastante detalhado depois de receberem algumas denúncias por parte do deputado estadual Wilker Barreto. Essa denúncia expôs aí para a população problemas, né, na falta de abastecimento, relatórios inconsistentes e falta de medicamentos básicos. Aquilo que a gente vem denunciando aqui no programa. Falta de dipirona, falta de bolsa de colostomia, falta aí de fralda geriátrica. Muitas vezes, né, Karime, muitas famílias chegavam ali na Central de Medicamentos para receber a medicação e voltava para casa ali de mãos abanando. Só que dessa vez o Tribunal de Contas, né, recebeu aí essa denúncia por parte do deputado estadual Wilker Barreto e o relator aí, o conselheiro Mário de Mello, disse que essas irregularidades não são pontuais, mas indicam ali realmente falhas administrativas que estão comprometendo o funcionamento da unidade. A gente está falando de uma situação apontada ali, né, iniciada ainda no ano de 2024, na gestão do governador Wilson Lima. E a decisão do Tribunal de Contas do Estado só veio agora, determinando ali que a Central de Medicamentos passe a cumprir regras básicas de transparência, como a divulgação ali da ordem cronológica de todos os medicamentos que entram e saem dentro da SEMA, a ordem de pagamentos também em seu portal oficial, além da apresentação e justificativa para qualquer alteração de fluxo na entrada aí e saída de medicamentos. A gente espera realmente, Karime, que essa decisão, e Kennedson, que essa decisão do TCE seja cumprida e seja divulgada para que fique de maneira clara para todos nós. Afinal de contas, não é de hoje que a população amazonense vem sofrendo com desabastecimento dentro da central. Será que foi após a pressão do Omar que começou a andar as coisas? Porque ele saiu falando nas redes sociais. Uma pressão até no Senado Federal, né? Então... Exatamente, lá em Brasília. Bom, se for para o bem da população, tá ótimo. Vamos lá, Kennedson. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro foi condenado nesta terça-feira por unanimidade pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal a 4 anos e 2 meses de prisão em regime semiaberto pelo crime de coação no processo da tentativa de golpe de Estado, isso de 2022. Bom, foram 4 votos pela condenação, unanimidade e tudo mais, mas teve repercussão, claro, dos apoiadores. E aqui no Amazonas também tivemos repercussão, tivemos palavras de apoio ao ex-deputado, não é isso? Com certeza, Karime Leão. Eu vou falar mais precisamente sobre essa condenação, porque eu acho que muita gente não acompanhou esse caso ontem. Essa condenação, de fato, como você mencionou, teve essa votação unânime do Supremo Tribunal Federal. O Eduardo Bolsonaro foi condenado a 4 anos e 2 meses de prisão em regime semiaberto pelo crime de coação no processo relacionado à trama golpista. A acusação, ela sustentou que Eduardo ele teria atuado junto com autoridades
Estados Unidos para poder pressionar as instituições brasileiras a poder tentar influenciar de alguma forma o andamento do julgamento envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso foi muito falado até pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Só lembrando que o ex-deputado ele vive nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025 e essa decisão ainda cabe recurso, sim. Né? Cabe recurso, sim, é o que a defesa pretende fazer, tentar reverter essa decisão. E durante essa fase, no qual foi feita todas as votações entre os ministros, o defensor público, Eduardo Bolsonaro, ele não se apresentou, é claro, não ia se apresentar para ser preso aqui no Brasil. Não enviou também um representante, um advogado para poder representá-lo nesse caso, mas por ele ser ali um ex-parlamentar e por vários outros processos, ele foi defendido pelo defensor público. E o defensor público, Esdras dos Santos Carvalho, ele argumentou que o ex-deputado, apesar de ele ter ido para os Estados Unidos, ele não tinha tanto poder assim de influência para poder fazer com que Trump decidisse impor tarifas ao Brasil, impor medidas até contra o próprio ministro Alexandre de Moraes, até tirando o visto dele. A gente vai ouvir agora um trecho dessa sonora do Esdras dos Santos Carvalho, ele que traz mais detalhes sobre essa fase da defesa. O que se tinha, e obviamente ficou muito bem claro nos seus vídeos, nas suas exposições, era essa facilidade em interlocuções e demonstrar o seu descontentamento com a política então produzida no Brasil. Mas essa interlocução política por si só, ao nosso sentir, não configura a grave ameaça, porque ele não tinha o poder, o domínio de impor as sanções. Já o ministro Alexandre de Moraes afirmou que houve atuação coordenada para poder pressionar as autoridades brasileiras e criar um ambiente de intimidação. Vamos ouvir agora o ministro Alexandre de Moraes. Não é função de deputado federal brasileiro fazer lobby no exterior contra o próprio país. Nenhuma relação com a atividade parlamentar, mas sim um foco em ameaças, pretendendo com isso que o seu pai não fosse condenado, pretendendo que o Supremo Tribunal Federal não analisasse com isenção, imparcialidade e coragem, realizasse o julgamento. E aqui é importante lembrar também que o crime de coação no curso do processo é um crime formal, que não exige o resultado. Em resposta, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, ele voltou a afirmar que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, não apenas do ministro, a gente fala ministro porque ele é o relator do caso, sim, mas todos os outros ministros, ele concluiu que essa decisão do STF, ela mais uma vez reforça a questão de perseguição política e por isso ele alega que foi para os Estados Unidos. Vamos ouvir o que disse Eduardo Bolsonaro. Então o Moraes ele não pode continuar jogando esse jogo, fazendo uma chacota em rede nacional de que ele é vítima e julgador ao mesmo tempo. Então é óbvio que esse processo todo é nulo. É algo totalmente nulo e nefasto, que reforça a minha condição de perseguido. E aí vem um ponto político, para além do jurídico, que é a consideração do governo Trump como uma organização criminosa. Não posso eu ser punido por me relacionar com as autoridades americanas e essas autoridades sim assinarem uma sanção justa e devida contra o Alexandre de Moraes, porque ele é um violador de direitos humanos. E é claro que esse caso repercutiu internacionalmente. Houve essa reunião da cúpula do G7 lá na França, onde o próprio presidente Trump foi questionado pela imprensa que estava presente sobre essa atuação política brasileira. E o presidente americano dos Estados Unidos, ele afirmou que tem conversado com o presidente Lula, mas classificou o Brasil como um país politicamente complicado. Durante essa declaração, ele até chegou a trocar ali quem eram os filhos de Bolsonaro, disse que era o Bolsonaro Júnior, se referindo a Flávio Bolsonaro, que está concorrendo à presidência da República, confundiu com Eduardo Bolsonaro naquela ocasião. Só que nesse mesmo evento do G7, o presidente Lula mandou um recado pro Trump, que momentos antes tinha ali tocado da mão do Trump, apertado a mão dele, mas Lula foi muito firme diante das câmeras, disse: não se meta nas eleições do Brasil, isso afirmando para o presidente Trump. Além dessa pena de prisão, o Eduardo Bolsonaro, segundo as informações de especialistas, ele também é prejudicado na questão de eleições, porque devido à lei da ficha limpa, ele não vai poder concorrer a nenhum outro cargo político, sendo que caso ele venha pisar no Brasil em qualquer momento, ele pode ser preso em cumprimento da pena. Pois é, vamos me abster. Vamos seguir aqui.
Nathalie Moraes, porque vamos voltar aqui para a terrinha, vamos voltar aqui para o Amazonas, aqui para Manaus, porque na linha dos projetos considerados, digamos assim, inúteis, a deputada estadual Débora Menezes apresentou uma proposta para transformar 4 corridas de rua militares em patrimônio cultural imaterial do estado do Amazonas. E por quê? Na cota de milhares de projetos de lei sem nenhuma eficiência. Dia do cachorro caramelo. A deputada estadual Débora Menezes está no top 10. E aí, não satisfeita em ter encerrado tá concorrendo o ano com muito, hein? aí nesse topo, né? Ela voltou a apresentar, só que dessa vez com 4 corridas de rua, todas corridas militares. E ela realmente acredita que dessa vez ela vai continuar e ela deve alcançar ali a eficiência de alcançar o top 1 nesse projeto, nesse topo aí de projetos sem eficiência, porque assim, ela tá pedindo 4, né, que 4 corridas de rua sejam tombadas aí como patrimônio público cultural do Amazonas, né? Então, assim, é um gasto de dinheiro público, assim, sem precedentes, né? E todas essas corridas, com exceção da meia maratona da Rocan, é a única que tem mais de 20 anos. As demais são corridas novas, né? Que realmente ela quer que entrem aí no calendário da Assembleia Legislativa, que sejam homenageadas e que a população amazonense reconheça como tradição e como um patrimônio cultural para o nosso estado. O reconhecimento como patrimônio cultural e material da cultura para essas corridas vai garantir ali um melhor atendimento à saúde dessas pessoas, vai garantir alguma coisa para esses policiais que a gente denuncia aqui diariamente, que estão trabalhando, vão receber pelo menos de database, com fardamento rasgado, que pois fardamento rasgado, database atrasado, vai garantir alguma coisa, né, que esses militares estão pedindo tanto? Não vão, então é só mais um projeto inútil, Karine. Vamos seguir aqui, vamos falar da proposta, né, da escala 6x1, como é que está aí essa polêmica, como é que está a votação, Kennethson, conta? Então, Karine, todo mundo sabia que essa decisão de colocar a escala 6x1 em pauta era um desafio enorme, e isso a gente está falando em relação aos empreendedores, aos trabalhadores. Na teoria é ótimo, sem dúvidas, todo mundo espera que as pessoas tenham mais capacidade de ficar em casa, mais disponibilidade para poder cuidar da família e se ficar igualado financeiramente, né? Pelo menos manter ali o salário. Só que a questão é que o governo federal, ele voltou atrás e tirou ali o regime de urgência desse projeto, que acaba com a escala que acaba com o fim da escala 6x1, que provocou, é claro, uma mudança importante nesses bastidores do Congresso Nacional. Na prática, a medida destrava a pauta da Câmara dos Deputados, que estava impedida de votar outras propostas enquanto o projeto permanecia sob urgência constitucional. O pedido de retirada foi feito após pressão do presidente da Câmara, Hugo Mota, que defendia a liberação de matérias consideradas prioritárias antes do recesso parlamentar. O tema da jornada de trabalho, ele continua avançando, mas agora por outro caminho. Isso porque a Câmara já aprovou uma proposta de emenda à Constituição que reduz a carga horária semanal de 44 para 40 horas semanais e estabelece a escala 5x2 como regra. O texto agora, ele aguarda análise do Senado Federal, Karine, e é claro que muita coisa ainda vai rolar e a gente vai trazer os detalhes aqui no 18 Horas. Sem dúvida alguma, quadro de política do 18 Horas com Kennethson Paes e Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 Horas. Previsão do tempo. E Manaus, hein, Karine? Hoje o dia foi ensolarado, hein? Não, e hoje choveu também. Choveu, foi ensolarado. Choveu, teve... Enfim, a chuva que a gente estava falando e comentando aí, esperando por esses dias, caiu hoje, né? Caiu hoje, mas também deu bastante sol. Caiu hoje pela manhã, né? E vamos saber como é que vai ficar a previsão do tempo agora com Vanessa Lima. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 Horas. Quarta-feira parcialmente nublada, com muito calor e pancadas leves de chuvas espalhadas pela cidade. A previsão para a noite de hoje indica tempo firme, poucas nuvens e baixa ou nula chance de chuva. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 18 de junho, quinta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quinta começa com muitas nuvens e à medida que o dia avança, o calor aumenta e no período da tarde
Aumenta também a possibilidade de pancadas de chuva e até temporais isolados. À noite, o clima continua úmido, com muitas nuvens e possibilidade de novas pancadas de chuva em alguns pontos da cidade. A temperatura nessa quinta varia entre mínima de 23 e máxima de 29 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 74 a 100%. 18 horas. Trânsito. E a gente volta a conversar ao vivo com o repórter André Meirelles para saber como é que está a volta para casa. Agora em Manaus, 6 horas e 42 minutos. André, boa noite. Aqui pela zona leste da capital amazonense, Karime, Kennedy, boa noite para vocês. Pro ouvinte, pela Avenida Altaz Mirim, no cruzamento com a Rua Penetração 2. Naquele sentido do viaduto Rei Pelé, o trânsito segue bastante concorrido. Os motoristas enfrentam trechos de lentidão e fortes retenções, principalmente ali nas proximidades do semáforo ao longo da via. O grande número de veículos está deixando o deslocamento mais demorado nesse importante corredor aqui da zona leste da capital. E a orientação é aquela, né? Redobrar a atenção e ter paciência durante o trajeto. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Entrevista do dia. E acontece amanhã, dia 18, o seminário de Alcoólicos Anônimos para profissionais da área de saúde. E para falar mais sobre o seminário, vamos conversar agora com a doutora Jaira, que é presidente da Junta Nacional de Alcoólicos Anônimos. Boa noite, seja bem-vinda ao 18 horas, tudo bem? Boa noite, Karime, boa noite, Ken. Alegria de estar aqui com vocês hoje. Nossa, a gente que agradece. Nossa, com certeza. Para falar de um assunto tão importante, qual a expectativa desse seminário? Então, Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de pessoas, né, que tem um único objetivo: ajudar aquela pessoa que sofre da doença do alcoolismo, se manter não só abstêmio, mas encontrar a verdadeira sobriedade. E aqui a gente fala da sobriedade emocional. Então é um espaço onde as pessoas chegam num projeto de morte e encontram um projeto de vida. E os seminários para os profissionais é, na verdade, um espaço de orientações, de informações. Então amanhã nós vamos estar recebendo profissionais da área da saúde, profissionais da área da educação, da área da assistência social, da segurança, porque essa doença envolve muitas áreas e a sua complexidade se faz necessário momentos como esse. Porque ainda muitas pessoas acham que o alcoolismo é aquela doença que a pessoa bebe por sem vergonhice, né, por não ter vergonha na cara, não para porque não quer, né, os termos pejorativos como o bebum, o gambá. E as pessoas não veem que por trás daquela situação existe uma pessoa que tem uma doença crônica, progressiva e fatal. Então o seminário ele vai ser para um momento de trazer informações. Eu vou estar lá, basicamente falando de Alcoólicos Anônimos, mas eu queria pedir uma permissão para corrigir uma questão, né? Claro, fica à vontade. Então, eu fui presidente da Junta de Serviços Gerais do Ar de 2013 a 2017. Hoje tem um grande colega, Dr. Jamil, que é lá do Maranhão, de São Luís, que hoje preside a Junta de Serviços. Então é muito importante, né, a gente fazer essa que aí eu coloquei, é ex-presidente da Junta Nacional. Eu tinha entendido presidente. Tá. Então, não, tranquilo. Então, tranquilo, porque eu acho que isso é muito claro, importante. Claro, lógico. Né? Então, no seminário vai estar também a psicóloga Lenara Nunes, uma delegada que trabalha especificamente com violência doméstica, então tem tudo a ver com o alcoolismo, que é a doutora Débora que bem Mafra, nossa amiga daqui do 18 horas. Já ouvi falar, tô louca para conhecê-la, não conheço nenhum. E o psicólogo, que é o Plínio Benfica, que também trabalha com a área da dependência química. Então, eles vão estar falando sobre a experiência deles, eu vou estar falando sobre Alcoólicos Anônimos, e esse espaço é para todos aqueles que têm o desejo de conhecer, né, e saber como orientar uma pessoa que sofre da doença do alcoolismo. Agora, doutora, sem dúvidas, como você mencionou, muitas pessoas ainda têm aquela questão de falar de forma pejorativa para quem realmente tem essa doença, e com certeza esse evento ele serve para expandir essa consciência coletiva de que é uma doença e de apresentar também outras possibilidades para a pessoa conseguir superá-la, né? Nós temos muita dificuldade. A maior delas é o fato de que a maioria das pessoas não consegue entender a doença porque envolve muitas questões de muitas dores. É uma doença que provoca uma intoxicação emocional. A família tem raiva,
Primeiro ela tem pena, né? Depois ela tenta salvar o alcoólico, não consegue, ela começa a ter raiva. Ela tem vergonha, então ela esconde esse alcoolismo. E eu conheço, nesses 43 anos, mulheres que nunca nem contaram para as suas mães que o seu marido tinha questões com relação à bebida. Quando vão buscar ajuda, já se passaram 10 anos que essa pessoa estava bebendo, aí já vem toda a sequela, que é perdas de emprego, perda dos seus próprios valores morais, né? Que aquela mesma sociedade que debocha, que brinca, que aponta o dedo daquela pessoa caída na sarjeta, é a mesma sociedade que tem faz a apologia ao álcool. Em AA nós não temos nada contra a questão do álcool, das pessoas beberem. O que nós falamos é sobre a doença. E falar dessa doença envolve, né, a gente ter uma tomada de consciência, a família entender que ela pode ajudar, mas a primeira coisa que ela precisa fazer é aprender a ser ajudada. Ela precisa procurar ajuda primeiro para ela. Por isso que nós temos o Al-Anon, que também é um grupo de familiares, né? Um trabalho também voluntário, criado também dentro da estrutura de Alcoólicos Anônimos. Então, se a família pede ajuda, se o profissional que está naquela empresa está vendo que aqueles funcionários ou servidores estão sofrendo da doença, e muita gente faz vista grossa, finge que não está vendo, não quero perder o meu amigo, eu não vou falar com ele, eu não vou me meter nisso, né? E a gente vai vendo aquela pessoa sofrendo, até vir numa situação, né, que chega num estado que só internação. Então, é muito importante isso. É procurar ajuda. E quem pode dar essa ajuda? O AA, sim, mas também o profissional da saúde. Só um médico pode diagnosticar a doença do alcoolismo. Então, por isso, esse seminário que acontece amanhã, ele é focado para essas pessoas que podem fazer esse atendimento. Exatamente. Karime, é um momento muito especial, sabe? Eu me emociono. Estou vindo lá de Floripa, né? Venho de longe. Há 10 anos atrás, eu estive aqui, também em Manaus, nesse mesmo período, véspera do Festival de Parintins, para também fazer um seminário para profissionais. E eu chego aqui, né, nesse momento tão importante para essa região, também com esse olhar, né, da relação de ajuda. Porque eu sempre digo, se existe ajuda, existe esperança. Agora, doutora, nesse ano, os Alcoólicos Anônimos completam 55 anos, né, aqui no estado do Amazonas. É uma data, com certeza, para comemorar, e até pela sua própria emoção, com certeza, venha carregado ao longo desses anos desse trabalho, né? Um trabalho que ele é feito no anonimato, né? Você nunca viu Alcoólicos Anônimos envolvido em nenhuma questão política, religiosa. Não está em evidência, né? Não está em evidência. Ninguém diz eu fundei o AA, eu sou o dono, eu sou o coordenador. Não existe, né? O AA, ele tem esse espaço que eu enxergo quem está à minha direita, que eu enxergo quem está à minha esquerda e quem está distante de mim. Porque no AA nós estamos todos no mesmo plano. Isso é uma coisa que, assim, eu como assistente social e como psicóloga, eu não tenho como amar, porque eu não conheço lugar nenhum na nossa sociedade hoje que tem um espaço mais democrático do que Alcoólicos Anônimos. Você entra numa sala do AA, você encontra um juiz, um médico, um advogado, né, ao lado de uma pessoa que está vivendo em situação de rua, mas que também está ali para buscar ajuda. E ali eles são todos iguais. Com o mesmo problema, né? Com o mesmo problema. Isso é maravilhoso, né? E recebe o mesmo amor, o mesmo carinho. Pronto, agora como é que faz para participar? E deixa os contatos do AA para a pessoa que quer, né? Ou um Instagram, ou um contato para a pessoa que queira procurar uma ajuda, que queira tirar dúvidas. Isso é muito sempre importante, Sim. não é? Eu queria sugerir aqui a busca no site do AA, que é um site que está completo, super bem feito. Pronto. Que é o www.aa.org.br. Fácil, gente. Muito fácil. Ali tem todos os números de todos os escritórios. Mas eu tô aqui com o número que eu não consegui gravar todos, né? Mas eu tô com uma colinha aqui, né? Então, o site aa.gov.br. Isso. E o telefone é o 3232, 92, né? 3232 4545.
3232-4545. Muito fácil também. E tem também o celular. Mas eu quero dizer assim, quem quiser participar do seminário, que começa amanhã às 13 horas, pode ir lá. Porque a gente tem um QR Code, a pessoa se inscreve na hora e aqueles profissionais, estudantes que têm o interesse, vai haver certificado, né? Para comprovar a presença. Então, é agora, isso, né? E onde que vai acontecer? De que horas a que horas? Então, na Assembleia Legislativa. Então, foi um lugar muito próprio, né, para dar essa visibilidade à doença do alcoolismo. Então, vamos estar acontecendo lá na Assembleia a partir das 13 horas, das 13 às 17 horas. De 1 da tarde até as 5 da tarde, na Assembleia Legislativa, a pessoa chega, pergunta onde que está acontecendo o seminário dos Alcoólicos Anônimos. Exatamente. E pronto, já está em casa. Já está em casa, né? Vai ser recebido com muito amor, né? E ele vai sair dali com um coração cheio de esperança, como eu tenho, porque eu, desde que conheci o AA, eu digo que eu entendi o que é gratidão na vida, porque eles fazem sem esperar nada em troca. Então, ele oferece ajuda sem saber quem é aquela pessoa e segue assim, né? Isso é muito lindo, né, gente? Sem dúvida alguma. Muitíssimo obrigada pela sua presença, conversando com a gente aqui no 18 Horas. Eu que agradeço, Karime, obrigado, bom trabalho para vocês. Pra gente, pra amei vocês o programa também. De vocês, viu? Obrigada. Fiquei ali assistindo, amei muito, muito importante, de cunho de utilidade pública. Parabéns para vocês. Imagina, muitíssimo obrigada, sucesso no seminário amanhã. Obrigado mesmo. Conversamos com a doutora Jaira, que é ex-presidente da Junta Nacional de Alcoólicos Anônimos. Você está ouvindo 18 Horas. E atenção para esse golpe, gente. Criminosos estão se passando por policiais para poder aplicar golpes em vítimas de roubo de celular aqui em Manaus. A estratégia é entrar em contato pelo WhatsApp e dizer que o aparelho foi recuperado durante uma suposta operação policial. Imagina, em seguida, os golpistas pedem códigos, senhas e dados pessoais com a desculpa de confirmar aí a prioridade do aparelho. Bom, a polícia alerta que não pede esse tipo de informação por mensagem e qualquer procedimento é feito oficialmente numa delegacia. Quem traz os detalhes é o repórter André Meirelles. Boa noite, é isso mesmo, é um novo golpe que está circulando aqui em Manaus e as vítimas são justamente quem já foi roubado. Os criminosos que têm acesso ao celular roubado estão se passando por policiais e entrando em contato com os donos dos aparelhos pelo WhatsApp. O alerta foi feito por um cabo da Polícia Militar. Segundo ele, os golpistas usam fotos de policiais reais no perfil e afirmam estar envolvido em uma suposta operação de recuperação do celular da vítima. Em seguida, solicitam dados pessoais, senhas e códigos sob o pretexto de comprovar que a pessoa é a proprietária do aparelho. E é nesse momento que o golpe se concretiza. Com um código fornecido pela vítima, os criminosos acessam contas, aplicativos bancários e dados pessoais. O aparelho pode ser ainda até mesmo formatado e vendido depois. Esse alerta foi feito pelo Sargento Plácido da Polícia Militar do Amazonas. Um alerta sobre questão de roubo de telefone. O que a vagabundagem está fazendo? Se você tem um telefone roubado, a vagabundagem está entrando em contato através do WhatsApp, utilizando a foto de um policial. Eles se identificam, né? Alegando que o policial está trabalhando numa operação e que precisa da senha do seu telefone para confirmar, pois nessa operação foi possível conseguir recuperar vários telefones. E aí ele fica indagando para que você passe a senha para ele. Olha, passa para mim a senha, eu quero tirar tudo desse teu telefone mesmo. Pessoal, isso é uma quadrilha. Eles estão usando de má fé para pegar a senha do seu telefone e desbloquear e fazer uso deles aí conforme a necessidade deles aí. Então, não passe a senha do seu telefone para nada. Vai estar lá uma foto identificando, pode ser até com o meu rosto, o rosto de outros policiais, entendeu? Hoje está acontecendo muito isso aqui em Manaus. A polícia é clara, não entra em contato com vítimas solicitando absolutamente nada por mensagem ou telefone. Quando há necessidade de contato, o procedimento é sempre pedir que a vítima compareça pessoalmente a uma delegacia. Se você cair nesse golpe ou suspeitar de uma abordagem falsa, a orientação é registrar um boletim de ocorrência e procurar imediatamente a delegacia mais próxima. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 Horas. Tem um
o nome do pai ou da mãe no registro civil é um direito fundamental e uma das principais formas de garantir a cidadania, identidade e segurança jurídica. Começou nesta terça-feira os agendamentos para mais uma edição da campanha Meu Pai Tem Nome, realizada pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas. E nessa primeira etapa, gente, estão sendo ofertadas 200 vagas para atendimentos relacionados à investigação e ao reconhecimento de paternidade ou maternidade, tanto biológica quanto socioafetiva. A ação faz parte de uma mobilização nacional e também garante a regularização, a realização gratuita de exames de DNA para a população. E a repórter Vanessa Lima traz os detalhes pra gente. Vanessa, então, como é que está a procura pelos agendamentos nesse primeiro dia, né? O que as pessoas mais interessadas elas precisam fazer para garantir uma das vagas disponíveis? Boa noite. Então, a procura já começou forte logo no primeiro dia de agendamento. A Defensoria Pública abriu 200 vagas nessa primeira etapa e como o atendimento só acontece com agendamento prévio, muita gente correu para garantir a sua. E quem está interessado precisa agir rápido. É só marcar pelo telefone 92 3198 1200 ou pelo WhatsApp 92 98159 1599. As vagas ficam disponíveis até o limite ser atingido. Então, quanto antes a pessoa fizer o contato, maiores as chances de conseguir participar do mutirão. A defensora pública Petra Sofia orienta a população sobre os documentos necessários para o atendimento. Então, para fazer a inscrição não precisa de documentação, né? Na verdade, é apenas mesmo já tem uma criança registrada, sem o pai estar registrado, a documentação será necessária apenas no dia do atendimento, que aí sim vai ser necessário, se for um menor de idade, a documentação da mãe, identidade, comprovante de residência, certidão de nascimento do filho e o endereço do suposto pai. Essa iniciativa faz parte da campanha nacional Meu Pai Tem Nome e já tem data marcada. O grande mutirão de atendimentos acontece no dia 1º de agosto, com exames gratuitos de DNA e reconhecimento de paternidade ou maternidade. E não para por aí. No dia 15 de julho, começa a segunda fase da ação, trazendo mais 350 vagas voltadas para serviços da área de família, como pedidos de pensão alimentícia, guarda de filhos, regulamentação de convivência, além de processos de tutela, curatela e até alimentos gravídicos. Ou seja, é uma oportunidade dupla. Primeiro, para quem precisa resolver questões de registro civil e depois para quem busca regularizar direitos familiares. O reconhecimento de paternidade ou maternidade não é só um documento. Ele garante direitos, como incluir o nome do responsável na certidão de nascimento e acessar informações sobre a origem familiar. Só pra gente ter uma ideia, entre janeiro e abril de 2025, mais de 65 mil crianças foram registradas no Brasil apenas com o nome da mãe. Então, essa é uma oportunidade única para quem precisa regularizar documentos e, ao mesmo tempo, dar um passo importante na construção de vínculos familiares. Afinal, ter o nome do pai ou da mãe na certidão é muito mais do que um direito. É parte da identidade, da história de cada pessoa. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Trânsito. André Meirelles, conta pra gente como é que está a volta pra casa. Muito bem, voltando pela Avenida Ferreira, no sentido da Bola do Coroado, o trânsito ainda segue concorrido, principalmente no cruzamento que recebe o fluxo de veículos que vem ali da Avenida Governador José Lindoso, Avenida das Torres. Então, muitos motoristas utilizam o trecho aí para acessar a própria Cosme Ferreira e seguir em direção à Bola do Coroado ou à Avenida Efigênio Salles, e aí aumenta o volume de veículos nessa região. Com isso, o trânsito permanece carregado e com retenções, exigindo paciência dos condutores que passam pelo local nesse horário. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A Operação Virtude começou esta semana para o enfrentamento da violência contra a pessoa idosa nas 27 unidades da Federação. A ação marca as atividades alusivas ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, na última segunda-feira. A operação é executada pelas Forças de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal. E o objetivo é fortalecer a prevenção, a repressão e a conscientização sobre diversos tipos de violência praticada
praticadas contra a população idosa e pretende promover a garantia de direitos e a proteção desse público em todo o território nacional. Os números da violência contra idosos no Amazonas mostram a gravidade do problema. Entre 2014 e 2024, 511 idosos foram assassinados no estado, isso de acordo com os números do Atlas da Violência 2026. As denúncias de violência praticada contra a pessoa acima de 60 anos triplicou. Com a terceira menor população de idosos do país, o Amazonas tem a 15ª maior taxa de notificação de violência dessa população por 100 mil habitantes. Em 2025, foram quase 17,5 mil casos, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Por isso, a importância de promover a conscientização e o respeito para garantir os direitos das pessoas idosas e de levar à justiça quem maltrata os idosos, esquecendo o quanto eles já contribuíram para a sociedade. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui, gente, até amanhã. E aquele alô também para José Mendes, chefe da Defesa Civil, na realidade diretor da Defesa Civil de Manaus, além também do Matheus Diniz, que sempre acompanha a nossa programação aqui no 18 horas da Rádio Mix Manaus. Então fica com a gente, amanhã tem mais e com certeza você vai estar aqui com a gente também. Tamo junto. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.